Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo para você a mensagem de Deus para abençoar a sua vida, para transformar a sua realidade. E eu compartilho com vocês hoje um texto que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos e vamos depois fazer uma análise a respeito do que esse texto nos ensina. Livro de Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Nós vamos parar aqui no versículo 8 e nós vamos fazer algumas observações sobre o que esse texto nos ensina. Toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, são úteis para nos ensinar, instruir. Então nós vamos pegar esses versículos que lemos agora, Hebreus capítulo 11 até o versículo 8, e vamos pegar algumas observações. A primeira observação que eu faço vem logo no primeiro versículo. Ali vai nos trazer a essência da fé. No mundo espiritual, no meio religioso, até mesmo fora dele, nós ouvimos muito a respeito de fé. As pessoas falam que têm fé, as pessoas aconselham umas às outras a terem fé. E aquilo que se sabe a respeito da fé, de maneira geral entre as pessoas, é que fé tem a ver com acreditar em alguma coisa, acreditar em alguém. A fé tem a ver com acreditar. E isso permeia os meios da sociedade e as pessoas vão seguindo em frente com a tal da fé que elas acreditam ter. Mas esse livro de Hebreus, ele nos ensina a essência, o que de fato é a fé. E o primeiro ponto que a gente destaca, a fé é certeza. A fé é certeza. Logo no primeiro versículo, nós vemos, a fé é a certeza. Então, quando eu entendo isso, eu já preciso abrir mão, eu já preciso excluir a dúvida, porque o contrário de ter certeza é a dúvida. Se você tem certeza de uma resposta em relação a uma prova, o contrário dessa certeza é a dúvida. Se eu quero ter uma fé que tem consistência, se eu quero ter a fé proposta, ensinada no livro de Hebreus, eu preciso excluir da minha vida as dúvidas. E as dúvidas muitas vezes são postas na nossa mente pelo inimigo.
Dúvidas a respeito de você mesmo, de quem você é, do que você realmente gosta, do que você realmente precisa. Dúvida a respeito das pessoas que estão ao seu redor, dentro e fora da sua casa. Muitas dúvidas, principalmente em relação a quem é Deus. Dúvidas em relação sobre a existência de Deus, a existência de Jesus, a existência de céu, de inferno, de salvação, de condenação, a existência do próprio diabo. Porque para ele é muito conveniente que as pessoas não acreditem que ele existe. Para ele é conveniente que as pessoas acreditem que inferno já é aqui, que não existe outro inferno. Porque aquilo que você não acredita que exista, você não se previne. Você consegue entender? Para o diabo é muito conveniente que o ser humano não acredite que ele exista. Não acredite que exista inferno. Se eu não acredito que existe determinada doença, eu não me previno contra ela. Se eu não acredito que exista determinado mal, eu não me previno contra ele. Se eu não acredito que exista determinado inimigo, eu não me previno contra ele. Então a fé é a certeza. E o texto prossegue dizendo: a fé é a certeza de coisas que se esperam. E aqui eu uso um exemplo a respeito da mulher que deseja gerar um filho. E talvez ela já tenha sido desacreditada por muitas equipes médicas. Talvez seus laudos médicos, seus exames clínicos, laboratoriais indiquem que ela não tem possibilidades genéticas, estruturais, orgânicas, biológicas de gerar filhos. Mas aqui eu entro em 2 pontos e o primeiro, eu preciso fazer um parêntese. Tudo o que acontece no mundo, na vida do ser humano, depende da vontade, da permissão de Deus. Da permissão de Deus. Existem mulheres que nunca gerarão filhos porque Deus não irá permitir. E para cada caso, ele tem um motivo, o porquê não irá permitir. Agora, fechando esse parêntese, que nós consideramos a permissão de Deus para todas as coisas, nós entramos no campo da fé do ser humano. Aquela mulher que foi desenganada em relação à sua maternidade biológica, usando a sua fé, a fé que aprendemos aqui, a essência no livro de Hebreus, essa mulher espera que ela vá sim gerar um filho no seu ventre. E o que a fé indica que seja o posicionamento, o comportamento dessa mulher? Ela vai agir independente das palavras contrárias que recebeu. O que isso significa? Ela vai preparar o quarto do bebê, ela vai formar o enxoval do bebê, ela vai escolher o nome, ela vai, num ato de fé, começar a formar uma poupança para aquele filho, para a sua juventude, para a sua infância, para a sua faculdade. Ela vai começar a sondar os melhores planos de saúde que estiverem dentro do orçamento dela, para ela já se preparar para ter o plano de saúde para seu filho. Ela vai começar a pesquisar os melhores hospitais para que ela possa ter aquele parto. Ela vai começar a preparar toda a sua questão lógica, financeira, a sua casa, fazer adaptações. Esses são movimentos de fé. O olhar do ser humano, um olhar muitas vezes cético, desacreditado, um olhar lógico. O ser humano, ele tem a tendência de pensar aquilo que é óbvio. E eu sempre digo que Deus não é óbvio. O olhar do ser humano para as ações daquela mulher vão dizer que ela está louca. Mas o médico já disse que ela não pode ter filhos. Ela fez exames e os exames comprovam que ela não pode engravidar. Mesmo assim, ela está fazendo o quarto do bebê, ela está comprando roupa, ela está preparando todo um cenário. Para aqueles que estão de fora vendo, é loucura. Ela está em negação. Mas para ela está agindo na fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu tenho fé que o meu Salvador voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, incluindo eu e a minha casa.
é a certeza naquilo que eu espero. E a fé, ela além dessa certeza no que se espera, a Bíblia nos diz nesse texto que ela é a convicção de fatos que não se veem. Aí Deus, ele nos lança para um outro nível. Veja que a fé, ela nos tira totalmente da nossa zona de conforto e ela nos alça a níveis nunca antes experimentados por aquele que ainda não tinha passado pelo processo da fé verdadeira. Veja que é muito mais do que acreditar em algo ou em alguém. Como no início do vídeo nós dizemos que a maioria das pessoas na sociedade associam fé em simplesmente acreditar em alguma coisa. Veja que a palavra de Deus, ela nos ensina que a essência da fé nos tira do lugar óbvio, nos tira do conforto, daquela sensação que temos o controle das coisas porque sabemos aonde estamos pisando. A fé nos impulsiona a vivermos coisas que não imaginaríamos viver. A convicção de coisas que não se veem. No mundo que nós vivemos, a ordem das coisas é a seguinte: é ver para crer. Foi aquilo que Tomé fez na ressurreição de Jesus. E foi muito lamentável, foi muito constrangedor. Um discípulo de Jesus que teve a honra de estar perto dele e que no momento em que o Senhor já havia dito que ressuscitaria, ainda que eles ainda não estivessem associando a profecia que Jesus fez com o momento que de fato estava acontecendo, mas Tomé, que não estava no momento em que Jesus aparece primeira vez para os discípulos, quando recebe de seus irmãos aquela notícia maravilhosa, vê no rosto deles o semblante de alegria, ele não vai acreditar. Ele vai dizer: eu só acredito se eu ver, se eu tocar nos buracos dos cravos nas mãos de Jesus e tocar no lado dele, na altura aqui perto da costela, aonde Jesus tinha tido uma lança do soldado enfiada. Veja que toda vez que eu falo a respeito dessa parte de Tomé, eu falo a mesma coisa porque é verdade. Tomé elevou o nível da incredulidade a outras proporções. Não seria triste o bastante ele apenas acreditar no que os olhos veem, mas nem nos próprios olhos Tomé acreditou. Porque ele disse: eu só vou acreditar se eu tocar, colocar o dedo e passar a mão ali do lado. Veja que os próprios olhos de Tomé já não eram o suficiente. A incredulidade, ela também vai tomando proporções que vão levando a pessoa cada vez menos a crer. Como se já não fosse triste o suficiente. Só creio se eu ver. Ele elevou o nível de sua incredulidade. Só creio se além de ver, puser o dedo e tocar ali do lado. Mas Jesus, lá no livro de João, no capítulo 11, no versículo 40, ele vai dizer para Marta, uma das irmãs de Lázaro: eu já não te disse que se crer, verá a glória de Deus. A ordem do mundo espiritual, a ordem nas coisas de Deus são opostas. Enquanto o mundo carnal diz é ver para crer, com Deus é o contrário. É crer para você poder ver a glória de Deus. É crer para você poder contemplar o milagre do Senhor. Então veja que a fé é a certeza de coisas que se esperam. É como aquela grávida que, mesmo desenganada, continua o seu processo de preparar a sua casa, a sua vida para receber aquele filho. Ela é a convicção, a fé é a convicção de fatos que não se veem, de coisas que não vemos. É não depender do nosso olhar físico, carnal, para contemplar a esfera espiritual. Logo abaixo nós vamos ver: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Para você, para mim, para nós que somos cristãos, e isso eu não estou excluindo você que está aí, que ainda não aceitou a Cristo, mas veja, para o cristão que já assumiu o compromisso com o Senhor, a fé também serve como um testemunho para os de fora. Imagina aquela pessoa que é conhecida ao seu redor por ser cristã, mas no momento de provação ela age totalmente incrédula, no desespero, na descrença, na falta de confiança em Deus. Ela está dando um mau testemunho. E à medida em que aquela pessoa que é cristã e aqueles ao seu redor sabem que ela é cristã, e no seu momento de provação, no seu momento de dificuldade, ela mantém a sua fé. Ela mantém o seu compromisso, o seu comprometimento de crer no Senhor. Deus é Deus para agir em todas as situações. Ela está dando um bom testemunho. O texto está dizendo que no passado, os antigos, pela fé, obtiveram um bom testemunho. A fé, além da certeza naquilo que se espera, além da convicção naquilo que não se vê, ela nos dá um bom testemunho adiante às outras pessoas. Aí o texto prossegue dizendo o seguinte: pela fé, nós entendemos que o universo foi criado, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível, aquilo que vemos, veio a existir daquilo que não vemos, daquilo que é invisível. Sabemos em Gênesis, nós vemos que Deus criou as coisas através de sua palavra. Haja luz. Haja separação entre a luz e as trevas. Haja relva, haja animais selváticos, aquáticos, haja animais, povoem aves nos céus, hajam luzeiros no céu, colocou as estrelas. Então Deus foi, através da sua palavra, formando o universo e tudo que existe, inclusive o ser humano. Ele fala para o seu Filho Jesus Cristo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tudo que existe, Deus foi criando através da palavra. E o Senhor poderia ter escolhido qualquer elemento para servir de ferramenta para a criação. Quando Deus quis criar a luz, ele poderia ter estalado os dedos. Haveria luz. Para criar a relva, ele poderia ter dedilhado em direção ao solo. Nasceria a relva. Para fazer o ser humano, ele poderia ter aberto os braços e ter criado o ser humano. Ele tem infinitas possibilidades, mas ele escolheu criar todas as coisas através da palavra. A palavra de Deus que não vemos. Em João vamos ver Jesus sendo ali simbolizado como a palavra, o verbo. Toda a Bíblia, ela é voltada, direcionada para a pessoa de Jesus. Mas aqui está dizendo que o mundo, o Senhor criou daquilo que não vemos. Tudo que existe, a nuvem que nós contemplamos, o mar, as rochas, a grama, os insetos, tudo que existe, que nós vemos, veio daquilo que não vemos. Veja que a fé não depende de você ver, de você contemplar. Eu uso o exemplo, já usei bastante um exemplo aqui de culto doméstico aqui em casa, para falar da fé, a pessoa que encomenda uma comida. Você encomenda uma pizza, geralmente, enquanto a pizza não chega, você prepara ketchup, você prepara prato, talher, guardanapo, copo. Geralmente, você vai preparando todo um cenário para a chegada daquela comida. Isso é fé. Você não sabe se no meio do caminho vai acontecer um acidente com o motorista, você não sabe se no meio do caminho aquela entrega vai ser desviada, vai ser roubada. Você não sabe se o teu pedido, ele foi perdido e não foi contabilizado, então nem saiu do restaurante. Você não tem essas informações. Pela fé, você começa a preparar aquele cenário para a chegada da sua bênção, que é a comida que você encomendou.
Essa preparação de cenário é fé. É a preparação de cenário que nós vimos ainda há pouco da mulher que, mesmo o médico dizendo que ela não pode engravidar, ela está preparando o cenário para a chegada do seu filho. A fé não depende daquilo que os nossos olhos carnais contemplam, até porque Deus nos deu os nossos olhos carnais para contemplar aquilo que é na esfera carnal, na esfera humana, para contemplar as belezas que Ele criou no mundo, para nós podermos nos direcionar em direção aonde nós vamos. Na vida espiritual, na esfera espiritual, nós só conseguimos enxergar as coisas de Deus mediante os nossos olhos espirituais. Por isso que precisamos sempre estar treinando os nossos olhos espirituais, pedindo a Deus para que Ele nos dê sabedoria para treinar e habilitar os nossos olhos espirituais. Se nós ficarmos esperando contemplar as coisas de Deus no âmbito espiritual com os nossos olhos carnais, nós vamos nos frustrar. Cada qual contempla aquilo que está na sua esfera. Prosseguindo aqui no texto, agora lá no versículo 4, nós vamos começar a ver exemplos de algumas pessoas. Pela fé, o Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que o seu irmão Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus em relação às suas ofertas. Por meio dela, da sua oferta, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Abel, quando foi ofertar a Deus, ele ofertou na fé. Ele procurou, o texto nos mostra lá em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 4, que vai contar a história de Abel e Caim, ele procurou aquilo que era o melhor, ele pegou a melhor gordura do seu rebanho. Ele pegou aquilo que era seleto, aquilo que era o mais excelente para ofertar a Deus. Quando nós ofertamos ao Senhor, porque dar a Deus ninguém dá, porque tudo já é dele. Mas quando nós ofertamos a Deus, quando nós buscamos entregar ao Senhor algum tipo de oferta, nós precisamos entregar ao Senhor aquilo que há de melhor ao nosso alcance, aquilo que é o mais excelente que esteja ao nosso alcance. E essa nossa ação, esse nosso mover é baseado na fé. Caim, apesar de ter sido o primeiro a ofertar a Deus, porque ele foi o primeiro que ofertou a Deus, mas ele não agiu na fé, ele não fez de maneira a agradar a Deus. O texto diz em Gênesis que Caim pegou da terra, o fruto da terra, e ofereceu a Deus. No fim de uns tempos, eu sempre destaco essa informação, no fim de uns tempos, Caim pegou do fruto da terra e ofereceu a Deus. O que me dá a entender essa informação no fim de uns tempos foi no fim de uma colheita, no fim da época do caqui, no fim da época da banana, no fim da época do tomate. No fim, não foi no auge, quando o fruto tá bom, viçoso. O que me dá a impressão, quando eu pego essa informação, no fim de uns tempos ele ofertou, no fim daquela colheita, no fim do tempo daquele fruto, ele pegou e deu para Deus, entregou para Deus. Abel não, Abel foi lá no seu rebanho, ele viu qual que era o animal mais roliço, mais gordinho, com a melhor carne, mais fofinho, que não tinha defeito, não era manco, não tinha nenhum problema nos olhos, não estava doente, o melhor. Aquele que, se ele fosse vender, daria o melhor preço. Foi esse que ele pegou e entregou a Deus. Olha a diferença. E isso acontece conosco até nos dias de hoje e vai continuar acontecendo. Aquilo que oferecemos ao Senhor,
Mesmo que você não tenha condições financeiras de dar algo consideravelmente valioso na esfera humana, Deus não se importa com isso. Aquela viúva deu 3 moedas, se eu não me engano. E Jesus falou que ela ofertou mais do que aqueles que jogavam saquetéis, sacos cheios de dinheiro, a ponto de fazer barulho no metal. Porque eles estavam dando a sobra. Eles tinham tanto que estavam dando aquela quantidade. Ela deu o seu sustento. Ela deu tudo que ela tinha. Ela deu o seu melhor. Então Deus, ele não se importa se você vai entregar a ele ouro ou se você vai entregar prata. Se você vai entregar 1 milhão ou se você vai entregar 50 centavos. Ele vê a sua intenção. 50 centavos, se for tudo que você tem naquele momento. Mas você está fazendo com todo o amor, com todo o temor ao Senhor. Ele vai aceitar. Mas se você estiver ofertando 1 milhão, porque está sobrando, você até podia dar mais, mas você estipulou 1 milhão. Mas você está ofertando por medo de Deus te castigar. É melhor eu ofertar, senão Deus me castiga. Ou você está ofertando para que as pessoas vejam. Ou você está ofertando por hábito, no automático. Eu vou lá entregar. Deus não vai aceitar. A igreja local vai usar aquele dinheiro para pagar as contas de água, de luz, para ajudar nas cestas básicas, pagar o aluguel do imóvel. Ela vai usar o seu 1 milhão. A igreja local, o imóvel, vai usar. Mas Deus no céu não vai receber a sua oferta espiritual, porque você não fez da maneira devida. Então Abel, pela fé, ofertou ao Senhor e ele foi considerado justo. O texto diz que ele foi considerado justo. Ele foi aprovado por Deus. E mesmo depois, olha isso, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Quem é que fala mesmo depois de morto na vida espiritual? É aquele que está vivo em Cristo. É aquele que está no céu com o Senhor. Mesmo que você se lembre lá da história de Lázaro, o rico no inferno, pedindo para Abraão, manda Lázaro avisar meus irmãos para que eles não venham para o mesmo lugar que eu. Aquilo foi um exemplo que Jesus deu, mas nesse caso aqui, que diz que Abel, mesmo depois de morto, fala, é porque pela sua fé ele foi salvo. Então nós vemos aqui que a fé é certeza do que se espera, a fé é convicção do que não se vê. Pela fé Deus criou pela palavra o Senhor criou todas as coisas, então a fé cria. A fé nos garante sermos considerados justos, como foi o caso de Abel. Pela fé nós somos aceitos por Deus, como Abel foi aceito, e a fé nos salva, porque a fé salvou Abel. A fé nos salva. E se aqui no Antigo Testamento vemos esse exemplo de Abel, e daqui a pouco vamos ver o exemplo de outra pessoa que foi salva pela fé lá no Antigo Testamento, projetando para o Novo Testamento, nós vemos a fé diretamente relacionada à pessoa de Jesus. Aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Então a fé verdadeira, essa fé que Hebreus nos ensina, ela salva. Prosseguindo, depois do exemplo de Abel, nós vemos agora o exemplo de Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Lá em Gênesis nós vemos nas genealogias que Enoque andava com Deus. Era homem íntegro, reto, ele andava com Deus. E de tanto andar com Deus, ele já não foi visto, ele já não foi encontrado. E o texto nos diz o porquê, porque Deus o tomou para si. Olha que privilégio, que honra.
Deus gostou tanto da postura de Enoque que não permitiu que ele visse a morte. Deus o tomou para si, o levou para ficar junto de si. Pela fé, Enoque foi levado para não ver a morte. Obteve testemunho de ter agradado a Deus. A nossa fé nos dá o testemunho de agradar a Deus. Tanto testemunho para aqueles que estão de fora e contemplam, eles veem na nossa vida que o Senhor se agrada de nós, e principalmente com o próprio Deus. Enoque foi salvo, ele foi transladado, Deus evitou que ele visse a morte, porque ele agradou ao Senhor. Ele andou com Deus e Deus o levou para si. Andou com Deus mediante a fé. Outro exemplo aqui, nós vamos ver agora o versículo 6. Eu quero destacar e que você preste bastante atenção no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja bem, sem fé é impossível agradar a Deus. Na Bíblia inteira, do Antigo ao Novo Testamento, está recheada de situações que nos mostram de coisas possíveis para Deus. De coisas possíveis para Deus. Humanamente impossíveis, mas para o Senhor possíveis. E aí nós nos acostumamos, quando estamos ali meditando na Bíblia, a ver coisas possíveis, isso é possível, para Deus é possível. Mas esse momento aqui de Hebreus 11, versículo 6, ele nos traz uma informação que nos leva para o campo das impossibilidades. Existe algo que é impossível. Existe algo que é impossível de ser feito. É o ser humano conseguir agradar a Deus sem fé. Se você passa por essa dificuldade de crer, preste atenção nesse versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós buscamos meios de agradar ao Senhor. Se você ama Deus, você com certeza já parou para pensar numa maneira de agradar a Deus. Se eu ajudar alguém na rua, o Senhor vai ficar feliz comigo, eu vou agradar a Deus. Se eu der comida a um faminto, eu vou agradar a Deus. Se eu segurar mais a minha língua, eu vou agradar a Deus. Se eu estudar ainda mais a Bíblia, eu também vou agradar a Deus. Se eu ofertar na igreja com mais regularidade, dentro das minhas possibilidades, eu vou agradar a Deus. Se eu jejuar com maior frequência, eu vou agradar a Deus. Se eu me empenhar para ser um ser humano melhor, eu vou agradar a Deus. Nós buscamos muitas vezes atitudes pensando em agradar a Deus. E é muito bom que nós pensemos em agradar o nosso Criador. Afinal de contas, todos os dias de nossas vidas o Senhor nos agrada. Nós é que muitas vezes não percebemos, não agradecemos, não somos gratos, não reconhecemos. Mas veja bem, todos esses exemplos que eu dei, e tem tantos outros exemplos que nós podemos buscar agradar a Deus, são coisas boas, são coisas legítimas e que nós de fato devemos fazer. Ajudar quem precisa, alimentar o faminto, ajudar uma criança, buscar ser pessoas melhores, segurar mais a nossa língua, nos debruçar mais na palavra de Deus, estudar mais a palavra do Senhor. Todas essas coisas são legítimas, louváveis, elogiáveis, desejáveis, importantes.
tudo isso é bom, é válido, devemos mesmo fazer. Mas se no meio de tudo isso, no nosso coração permear a dúvida, não estaremos agradando ao Senhor. Teremos as obras, mas não teremos a fé. E nós aprendemos na palavra de Deus que a fé sem a obra, sem a fé, não serve de nada. Assim como a fé sem as obras também não serve de nada. Elas precisam andar juntas. Se eu apenas tenho fé, mas eu não tenho obras, é aquela pessoa que cruza os braços, eu tenho fé que eu vou enriquecer. De braços cruzados está, de braços cruzados permanece. Essa fé de nada adianta, ela não tem obras. E existe o oposto. Aquela pessoa que trabalha, se esforça, sol a sol, chuva a chuva, mas na verdade ela não tem fé. Ela não crê que aquilo vai servir para alguma coisa, ela não crê que Deus vai abençoar. Ela apenas tem as obras. Eu estou aqui me sacrificando, mas no fundo eu sei que isso não vai dar em nada. E também não vai dar em nada. Ela tem as obras, ela se esforça, mas ela mesma não crê. Veja que a fé e as obras precisam andar de mãos dadas. Eu preciso crer, mas eu preciso ter obras. E se eu tenho obras, eu preciso crer. Eu preciso dos dois. Veja que para agradar a Deus, muito mais do que estudar mais a palavra, jejuar, ajudar aqueles que estão aflitos, alimentar o faminto, cuidar das crianças, ajudar os idosos, os animais, os desempregados, orar pelas pessoas, defender aquele que está passando por injustiça, ser uma pessoa melhor, segurar mais a língua, evitar conflitos. Todas essas coisas são boas e louváveis, devemos sim fazê-las, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós estamos desagradando ao Senhor sem nem perceber. É tão importante fazermos a autoanálise, porque a análise alheia, essa sempre está em dia. A gente analisa a vida do vizinho, analisa a vida do familiar, analisa a vida do parente distante, analisa a vida do colega de trabalho, analisa a vida do colega de escola, de faculdade, analisa a vida do estranho que está passando na rua, analisa a vida de famosos. A gente analisa a vida de personagens fictícios, de novelas, de filmes. Às vezes a gente para analisar a vida animal, mas a autoanálise está pendente. Está pendente. É muito importante nós nos autoavaliarmos, fazermos a autoanálise de maneira constante, periódica. Tirar uns minutos do dia, parar para refletir como tem sido o meu comportamento. Mediante a todas as esferas, situações boas e ruins, situações consideradas fáceis ou difíceis, momentos de felicidade e tristeza, como eu me comporto sozinho ou em grupo, no trabalho ou em casa, na igreja ou na rua. Quando eu estou com dinheiro ou quando eu estou sem dinheiro, quando eu estou com saúde ou quando eu estou sem saúde, quando eu quero algo de alguém ou quando eu não quero algo de alguém. A autoanálise vai nos mostrar se nós estamos ou não agradando a Deus. O texto é claro, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos agradar ao Senhor com a nossa fé. Esse é o primordial. Esse versículo continua dizendo o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos, muito mais do que crer que Deus existe, porque até os demônios creem que Deus existe.
Até o diabo crê que Deus existe. Acreditar que Deus existe não é o suficiente. Você pergunta para alguém, você crê em Deus? Ah, eu acredito que Deus existe. Os demônios também acreditam que Deus existe. Não adianta de nada. Não é suficiente. Ah, eu acredito que existe um Deus que criou o mundo. Não adianta. É insuficiente. Não basta para você ser salvo. Não basta para você crer que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por sua causa. É necessário. Aqui vai falar de uma necessidade. Aqui não vai falar de uma conveniência. Olha, convém. Aqui não vai dar uma opinião. Olha, é melhor. Aqui vai dizer de algo necessário. E aquilo que é necessário, assim como para o corpo humano, a comida e a água são necessárias para a saúde e para o mantimento da vida, para a manutenção da vida, para a preservação da vida e da saúde, aquilo que é necessário para a alma, para o espírito, para a vida espiritual, é uma necessidade de vida para manter a sua vida espiritual viva. É para manter o seu espírito vivo. Aqui está falando, é necessário que aquela pessoa que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas não apenas isso, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? Recompensador. Galardoador, aquele que entrega o galardão, a recompensa. Você precisa crer não apenas que Deus existe, mas que Ele recompensa aquele que o busca. E muitas vezes nós falhamos nesse quesito. Reconhecemos que Deus traz recompensas para a vida do João, mas para a minha não está trazendo. Deus recompensou a Maria, mas a minha ainda não. Eu vejo recompensas na vida do outro, mas na minha vida eu não vejo. Aí eu começo a falhar nesse quesito de crer que Deus é galardoador da minha vida também. Ah, mas eu não estou vendo a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. E aí, me baseando nos meus olhos carnais, eu estou corrompendo o meu olhar espiritual. A minha incredulidade na minha vida carnal está minando a minha vida espiritual. O que Jesus falou para Marta? Se você crer, você verá. Aí, quando eu não estou vendo a recompensa de Deus na minha vida, eu estou invertendo essa ordem. Primeiro eu quero ver, para depois eu crer. Então, muitas vezes nós estamos desagradando a Deus, achando que estamos agradando. Nós vamos com mais frequência à igreja, participamos dos ministérios, ofertamos, ajudamos as pessoas, ajudamos quem está carente, desempregado, quem está em mendigância, quem está em vícios, buscamos ser pessoas melhores, buscamos orar mais, jejuar mais, estudar mais a Bíblia, segurar a onda na nossa língua, aquilo que nós vamos falar, preferimos tomar o prejuízo do que perder a razão. Aí nós vamos nos aparelhando de tantas obras. A nossa fé não está acompanhando, não estamos agradando a Deus. Nós precisamos observar. Se o texto está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, antes de qualquer obra que eu busque fazer, eu preciso ver como anda a minha fé. Como anda a minha fé no Senhor. Se a minha fé está em baixa, de nada adianta aumentar o estudo bíblico. De nada adianta aumentar os ministérios que eu participo na igreja. De nada adianta aumentar as pessoas que eu ajudo. Primeiro eu preciso buscar em Deus. Senhor, me ajude a restaurar a minha fé em Ti. Senhor, me ajude a nutrir a minha fé em Ti. Aí sim, a partir do momento que eu busco em Deus, que Ele é a fonte, a partir do momento que eu fiz uma autoanálise, identifiquei o problema,
A minha fé não está compatível com minhas obras. Eu estou tendo mais obras do que fé. Não estou agradando a Deus. Aí eu vou diante do Senhor, confesso esse pecado. Porque incredulidade é pecado? Não é. É pecado. Então eu estou em pecado. Eu confesso ao Senhor, Senhor, me perdoa. Eu estou no pecado da incredulidade. E eu não tinha percebido. A minha fé no Senhor está cada vez diminuindo, porque as aflições estão tomando uma proporção na minha mente, na minha vida, que eu estou começando a fraquejar na fé. Senhor, me perdoe, eu não quero isso. Ajuda-me a restaurar a minha fé. E aí Deus, ele vai, aí sim, através da palavra de Deus, ele vai te direcionando. Porque a palavra de Deus nos ensina o quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu identifico que a minha fé está enfraquecendo, vou diante de Deus, peço perdão por essa incredulidade, peço que o Senhor restaure minha fé, Ele vai restaurando a minha fé à medida em que Ele vai me alimentando mais com a palavra dEle. Aí sim, a minha fé vai sendo mais enxertada, mais nutrida, aí as minhas obras podem ir acompanhando. Agora eu tenho fé e tenho obras, aí eu consigo agradar a Deus. Veja que se eu não tiver essa harmonia, essa sincronia, se eu não tiver essa sinergia entre a minha fé e as minhas obras, eu não vou estar agradando ao Senhor. E em primeiro lugar, eu preciso buscar a minha fé no Senhor. E aí, prosseguindo para o final, vai falar sobre Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, ele foi sendo instruído divinamente. Deus foi dando instruções para Noé em relação à arca que ele deveria construir. O Senhor disse que iria destruir o mundo através das águas de dilúvio. Deus foi dando quais materiais eram necessários, de que maneira que ele deveria calafetar aquelas madeiras, quais seriam as medidas, proporções, altura, largura, diâmetro, quantos andares, quantos pavimentos, os animais, a quantidade de animais, os pares, em que compartimento cada um deveria ficar, de que maneira que deveria ser feito. E levou muito tempo, eu não lembro agora especificamente quanto tempo levou, mas levou, cronologicamente falando do nosso tempo humano, levou muito tempo a construção até o findar daquela obra da arca. E imagino eu que os contemporâneos de Noé ao seu redor deviam escarnecer dele. Porque pelo que eu já vi em alguns estudos, isso não está específico na Bíblia, mas eu já vi em alguns estudos, nós podemos pegar como uma base de reflexão, não adicionando na Bíblia, mas para acerca apenas de reflexão, de que na localidade em que Noé morava, em que ele estava construindo a arca, parece que não era um lugar que comumente recebesse chuvas. Então, entende-se o estranhamento dos seus contemporâneos naquela arca com aquela proporção. Que tanta água é essa que você está esperando para uma arca desse tamanho? E aí, veja só, o texto nos diz aqui que Noé ele foi divinamente instruído. Muitas vezes nós somos divinamente instruídos, mas nós não damos ouvido. Ou porque você ainda não reconhece a voz de Deus, ou porque mesmo reconhecendo você finge que não ouve. E nós precisamos ter muito cuidado. Eu já até fiz culto aqui em casa falando sobre isso, eu acho que no canal tem algum sermão falando sobre isso. Em relação às vozes que vêm na nossa mente, a gente precisa ter muito cuidado. Eu uso o exemplo de um amigo. Quando você tem um amigo íntimo e que vocês têm um contato frequente por telefone, quando vocês se falam, quando ele liga, você já identifica facilmente. Porque aquela voz,
é aquela voz amiga, é aquela voz que você tem um contato frequente, você identifica com facilidade. Às vezes, até num local de aglomeração, o teu amigo fala, você identifica, porque é uma voz que o seu cérebro já decodificou. É a voz do fulano, é a voz da ciclana. É uma voz amiga. Você identifica de maneira fácil. Mas quando é uma voz que você não tem contato, é uma voz que esporadicamente, muito raramente você ouve, você tem uma maior dificuldade de identificar. Principalmente se essa voz se manifestar em meio a outras vozes. E no mundo, nós estamos rodeados de vozes, de sons e barulhos o tempo todo. Seja as vozes das multidões, informações, as mídias digitais, vozes da nossa mente. Agora imagina só, se você tem hábito de conviver com Deus, se você tem comunhão com Deus, se você tem hábito de estar sempre falando com o Senhor, conversando como amigo, você identifica a voz de Deus com maior facilidade. Agora imagina se você quase não fala com Deus. Imagina se você só fala com Deus domingo quando você vai ao culto. Domingo quando você vai à missa. Imagina se você só fala com Deus esporadicamente. Imagina se você só fala com Deus quando é para pedir alguma coisa. Vai ser muito mais difícil identificar a voz do Senhor, principalmente em meio a tantas vozes e barulhos que nós somos obrigados a escutar no mundo. Aí entra um perigo. Além de ser perigoso para o ser humano não ouvir a voz de Deus e não reconhecer a voz do seu Criador, o inimigo se aproveita dessa distância auditiva do ser humano para com o seu Criador. Muitas vezes, vozes na nossa mente, que a gente até para pensar, que isso, que coisa absurda que me veio na cabeça, eu jamais faria isso. Pensamentos e vozes que às vezes até nos constrangem de um nível que a gente não tem nem coragem de compartilhar com outras pessoas. Muitas vezes, eu vou dizer que não todas e depois eu vou dizer o porquê, mas muitas vezes é o inimigo colocando essas vozes na nossa mente para nos confundir. E aí eu faço aqui um parêntese e eu digo porque muitas vezes é o inimigo, mas nem todas. Porque existem condições humanas, condições clínicas que as pessoas elas têm algumas necessidades especiais na sua saúde, que algumas características são pensamentos intrusivos, vozes aleatórias, geralmente vozes com um tom de ordenamento, dando ordens em relação a coisas, ordens a respeito de si mesmos, a fazer coisas consigo mesmo, vozes para fazer coisas com terceiros. Então, é importante fazer esse parêntese, porque existem situações que cabem a necessidade de tratamento médico, acompanhamento específico, acompanhamento de profissionais da área médica, principalmente da saúde mental, muitas vezes com acompanhamento de medicamentos e terapias, mas apenas o núcleo médico, apenas profissionais da área é que tem competência para tratar do assunto. Mas é importante fazer essa separação, fazer esse parêntese, porque existem situações que se caracterizam com vozes sendo ouvidas, pensamentos intrusivos. A pessoa não quer aquele pensamento, mas ele vem. Aquela voz que manda ela fazer determinadas coisas com ela mesma ou com outras pessoas. Então, existem essas situações que precisam ser tratadas. Fechando esse parêntese, tirando esses casos específicos que são importantes, muitas vezes, algumas vozes que vêm na nossa mente são vozes do diabo colocando na nossa cabeça
coisas para nos confundir. E muitas vezes ele tenta fazer com que pareçam coisas boas, relevantes, normais, nada a ver, não tem problema. E aí entra aquela questão: será que é Deus que está falando? Será que é o diabo que está tentando me enganar? Será que sou eu mesmo que estou querendo algo e a minha mente é que está me dando esse pensamento? E como é que a gente faz para distinguir quem é que está falando ali? Comunhão com Deus, assiduidade no seu relacionamento com o Senhor, conversação constante com Deus. Para você identificar a voz de um amigo, é porque você tem muito contato com aquele amigo. Se você está com muita dificuldade de reconhecer a voz de Deus, você está muito distante do Senhor. Você precisa ter mais intimidade com Deus. À medida em que essa intimidade vai crescendo, à medida que você vai conversando mais com Ele, vai ficando cada vez mais fácil de reconhecer a voz do Senhor. E à medida em que você vai se relacionando com Deus, você vai aprendendo cada vez mais o que o Senhor gosta e não gosta. O que Ele mandaria ou não mandaria você fazer. Se vem um pensamento na sua cabeça, eu vou dar um exemplo muito aleatório, só para a gente ter um exemplo. Você é uma jovem, conheceu um rapaz agora, vocês estão se gostando, e aí veio na sua cabeça a ideia de fazer sexo com ele. Vocês se gostam, qual é o problema? Sexo é apenas uma forma de carinho. E aí você fica na dúvida, será que esse pensamento é algo meu, que eu quero? Será que é algo de Deus? Afinal de contas, Deus é amor, sexo tem a ver, o casal se ama, não tem nada a ver? Ou é o diabo tentando me enganar? Se você tem um relacionamento com Deus, cada vez mais você vai buscando conhecer do Senhor, você vai saber responder essa pergunta. Deus jamais te mandaria fazer sexo com alguém que não é seu marido, que não é sua esposa. Então você sabe que aquele pensamento que parece que não tem nada a ver é uma armadilha do diabo querendo te desviar. Ah, mas não tem nada a ver, qual é o problema? Vocês se gostam, é só um carinho. Você está entendendo? Esse é só um dos inúmeros exemplos. Se você conhece a Deus, você sabe, quando vier um pensamento na sua mente, calma aí, Deus jamais me mandaria fazer isso. Então esse pensamento não é ele. Calma aí, Deus jamais me falaria isso, Ele jamais me daria esse conselho. Pelo que eu conheço de Deus, Ele jamais me daria esse conselho. Então não é a voz dele. E aí você já repreende em nome de Jesus, porque aí você já percebeu que é o diabo querendo te enganar. Ele age dessa maneira sórdida. Foi assim que ele agiu com Eva. Deus deu a ordem: não coma, não toque naquilo. Na hora em que você tocar, você irá morrer com certeza. Aí a serpente veio, tomada ali por Satanás. Vem cá, a ordem que Deus deu foi que você não pode tocar em nada daqui do jardim? Aí a mulher deu ouvidos. Não, ele falou que só daquela ali que não pode, senão a gente morre. Aí o que a serpente faz? Não, não é isso não. É porque ele sabe que você vai ser igual a ele, você vai conhecer tudo que ele conhece, se você tocar. Não, não é nada disso não. O diabo sempre vai fazer com que algo errado pareça nada a ver. Não tem nada a ver, isso é bobagem, imagina, mentira. Ele é astuto. Ele não vai chegar metendo o pé na porta, te assustando, chifrão, cara feia. Não. Ele sempre vai chegar, nada a ver, isso aí não tem problema nenhum. Todo mundo faz. Não, isso é exagero. Essa é a maneira que ele age. Então a gente precisa ter um relacionamento com Deus constante e crescente. Porque aí você vai, como Enoque,
Ele foi andando tanto com Deus, andando tanto, que chegou um momento que parece que os dois se tornaram um só. Parece que Enoque entrou em Deus porque Deus já tinha entrado em Enoque. Você está entendendo? Se relacione com Deus a ponto de que chegue um momento em que pareça que vocês dois são um só. Deixe que Deus entre tanto em você, tanto, ao ponto que você já assina um dois de Deus, ao ponto que parece que agora você que entrou no Senhor. E é assim que acontece. Porque quando nós chegamos na imagem e na proporção e na medida e na estatura e no formato que Deus deseja que nós cheguemos, o Senhor nos toma para Ele. Deus vai nos aperfeiçoando, e aí no momento que nós estamos no ponto, o Senhor nos toma para Ele. E aí nós somos um só. Como Jesus disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Nós, a partir do momento em que Deus ele se torna parte de nós, em algum momento nós nos tornaremos parte dele também. Então, tenha em mente que há necessidade de você se entrelaçar no Senhor para que você consiga identificar a voz de Deus. Isso tem a ver com a tua fé no Senhor. E aqui vai dizer que Noé foi instruído pelo Senhor e ele deu ouvidos. Algo também que a gente aprende com esse exemplo de Noé é o seguinte: quando Deus te der uma orientação e as pessoas ao seu redor observarem que você está seguindo a orientação de Deus, muitas pessoas vão começar a debochar e escarnecer. Para de ser ridículo, larga disso. Como muitos devem ter falado para Noé: que chuva é essa que você está esperando para uma arca desse tamanho? Você está louco? Aqui não chove isso tudo, tá maluco? Quanto tempo que não cai nenhuma água? E aí nós temos duas opções. Ou você dá ouvidos à multidão. Pô, é verdade, eu estou passando maior vergonha. Não, isso é loucura da minha cabeça. Que isso? Aqui nem chove. Não, que isso? Eu vou parar com isso. Eles têm razão. Ou você dá ouvidos a Deus e você continua fazendo o que o Senhor está falando, mesmo que as pessoas estejam debochando. Afinal de contas, quem foi que morreu e quem foi salvo? Então, se Deus te der uma ordem, uma instrução, mesmo que pareça estranha, se você tem certeza que é o Senhor, então faça. Deus pode chegar para você, talvez você more... Vou dar um exemplo. Talvez você more num lugar muito quente, não sei, no Nordeste. Você mora num lugar muito quente que quase não chove. E aí Deus tocou no teu coração, Deus falou para você, te instruiu que você deve construir um abrigo contra granizo. Porque Deus falou que Ele vai mandar uma chuva de gelo como nunca houve naquele lugar, vai destruir tudo. E aí você começa a construir aquele abrigo contra o gelo. E as pessoas ao seu redor vão olhar e vão falar: você está maluco. Aqui para chover já é um custo, que dirá cair gelo. Você está louco? Que isso? E vão rir, debochar, escarnecer. Mas você tem duas opções. Você dá ouvidos a eles e você para o que Deus te mandou. Ou você dá continuidade ao que Deus está mandando e você para de dar ouvidos aos outros. Noé foi divinamente instruído acerca de coisas que ainda não se viam. Não dava para ver chuva, não tinha nuvem, não tinha ventania, não tinha chuvisco, não estava nublado, não tinha nada que indicasse que havia um dilúvio. Mas ele acreditou em Deus, pela fé, ele obedeceu, ele começou a construir uma arca. Não tinha chuva, não tinha nuvem, não estava nublado, mas ele começou a construir a arca. Eu ouvi uma história, eu acho que é uma parábola, eu acho que foi só uma história, mas independente se de fato aconteceu ou se é só uma parábola, é um grande ensinamento que eu quero compartilhar com vocês. De um grupo de irmãos de uma igreja que se juntariam para orar a Deus e pedir chuva. E no determinado dia, no local específico onde eles tinham marcado de se encontrar, eles foram se achegando lá
e chegou um jovenzinho, um garoto, e apenas esse garoto estava levando o guarda-chuva. Todos se juntaram para pedir chuva, mas só aquele garotinho levou o guarda-chuva. Só ele acreditou de fato que Deus mandaria chuva. Isso é fé. Não é você esperar ficar nublado, esperar cair o chuvisco para você levar o guarda-chuva. É levar mesmo sem ter indícios de que vai chover. É preparar a mesa enquanto a comida não chega. É preparar o quarto do bebê mesmo que você ainda não tenha comprovação de que está grávida. É você começar a criar o cenário para aquele carro que você quer, para aquela casa que você deseja, para o casamento que um dia você quer ter. Preparar o cenário daquilo que você ainda não está vendo. Levar o guarda-chuva quando ainda não tem trovão. Montar a arca quando ainda não tem chuvisco. Isso é fé. E por final, vai dizer o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão recebeu uma ordem de Deus. Sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus faz a promessa. Eu te farei grande, engrandecerei teu nome, você terá uma boa descendência. Deus vai dando ali todos os elementos daquilo que o Senhor estava proposto a fazer na vida de Abraão. E lá em Gênesis 12 nós vemos que quando Deus acaba de falar, sai da onde você está, vai para onde eu vou te dizer, porque eu vou fazer isso, isso e isso na sua vida. O texto nos diz: Abrão foi. Ele creu e foi. Ele não questionou, ele não deduziu, ele não parou para pensar, ele não tentou retirar informações de Deus. Mas, Senhor, para onde eu vou? Mas, Senhor, é muito longe? Senhor, mas qual é o lugar? Como que é o lugar? Quem são as pessoas que estarão lá? Por onde eu vou passar? Ele não fez nada disso. Ele ouviu, Deus mandou, ele creu, ele foi. Isso lhe foi imputado por fé. Ele creu. Ele foi para um lugar aonde ele nem sabia para onde ia. Ele não sabia quanto tempo ia caminhar no deserto, ele não sabia quais povos ele ia ver pela frente. Estamos falando de um Oriente Médio que na antiguidade, muito mais do que hoje em dia ainda acontece, mas muito mais na época de Abraão, muito mais invasões territoriais, guerra entre povos, mortes, pessoas sendo sequestradas, levando como escravos, uma nação invadindo o território de outra. Isso ainda acontece, mas muito mais no passado. Todos esses perigos. Ele não sabia por quais povos ele ia passar. Ele não sabia quais terras ele ia pisar. Ele não sabia quem eram as pessoas que iam cruzar o caminho dele. Ele não sabia em que condições ele ia dormir. Ele não sabia o que ia comer. Ele não sabia quanto tempo ia levar esse deslocamento. Ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele foi. Ele não tinha informações sobre o que estava à frente. Ele tinha certeza de quem estava acima. E mesmo que nós vejamos Deus começando a falar com Abrão em Gênesis 12, a partir disso nós vamos ver o relacionamento dos dois se desenvolvendo cada vez mais, a ponto de Abraão ser chamado amigo de Deus. Gente, não tem privilégio maior para um ser humano do que ser chamado amigo de Deus. Não tem privilégio maior do que ser chamado amigo de Deus. Então, por mais que em Gênesis 12 nós começamos a ver
a proximidade entre Deus e Abrão, mas Abrão, ele creu no Senhor e ele já sabia que Deus é fiel para cumprir o que promete. O Senhor é bom. Ele não sabia onde ia, quem eram as pessoas, os povos, os perigos, as guerras, o tempo de deserto, comida, se ia passar dificuldades, as lutas. Ele não tinha informações específicas. Mas ele sabia quem estava acima dele. Ele não via o que estava à frente, mas ele via quem estava acima. É nessa direção que os nossos olhos espirituais precisam contemplar. Não devemos ficar agoniados, angustiados, tentando descobrir o que está à frente. Precisamos posicionar, direcionar os nossos olhos espirituais a quem está acima. Sabendo que Deus é fiel, porque Ele cumpre o que promete. Sabendo que Deus é bom, Ele não vai nos levar para uma furada. Ele não vai nos levar para algo que seja ruim para nós. Quantas vezes a gente confia no ser humano? Quantas vezes você está numa rua, você pede uma informação, a pessoa fala, vai em frente, vira esquerda. Você não para 3 segundos para pensar, você vai em frente e vira esquerda de maneira automática. Você não sabe se está indo para entrar numa área de risco, você não sabe se você está indo para uma cilada, para ser assaltado. No automático você vai. Nós confiamos tanto no ser humano que falha, que mente, engana. Mas quando é para confiar em Deus, temos tanta dificuldade. É como se o Senhor tivesse com os braços esticados falando, vem, fecha os olhos, vira de costas, se joga aqui nos meus braços que eu vou te pegar. E aí a gente fica olhando assim, mas será? Senhor, deixa eu ver seus braços, deixa eu ver se estão firmes mesmo. Deixa eu ver se dá mesmo para eu me jogar nos seus braços. Mas e se eu cair? Mas e se o Senhor não me pegar? Isso é uma ofensa. É uma ofensa tão grande a Deus. Isso é uma ofensa tão grande ao Senhor. Porque nós confiamos nos seres humanos. Você se joga de braços, nos braços de namorado, de amigos, parentes, pessoas que às vezes com 3 dias você chama de amigo. Conheceu há 3 dias, você chama de amigo. Conheceu há 3 dias, está namorando, fala que é o amor da sua vida. E você se joga de braços abertos naquela pessoa. O ser humano que mente, trai, engana e erra. Mas no Deus que não mente, não trai, não engana e não erra, você tem dificuldade em se jogar nos braços dele. Isso é uma grande ofensa ao Senhor. E isso também pode ser considerado uma blasfêmia. Nós estamos ali duvidando do poder do Senhor de nos proteger. Estamos duvidando que Deus é Deus. Estamos duvidando da natureza do Senhor. Isso também é uma blasfêmia, isso também é uma heresia, isso também é uma ofensa. Eu tenho certeza que toda vez que nós não confiamos em Deus, nós estamos magoando o coração do Senhor. Eu tenho certeza que se o nosso comportamento de incredulidade contra Deus é algo recorrente, vai chegando a um ponto em que o cálice da ira de Deus vai enchendo e transborda. Aí o Senhor acende a ira contra nós. Porque você age com incredulidade com Deus uma vez. O coração de Deus fica magoado. Aí você age com incredulidade de novo. Você magoa o Senhor. Aí novamente você não confia em Deus e você magoa o Senhor. E aquilo vai se tornando um hábito. Você não confia em Deus, você vai magoando o Senhor. E chega num momento em que a ira de Deus se acende contra você. Eu acredito que foi um pouco disso que aconteceu com Moisés. Quando Deus dá a ordem para ele ir ao Egito libertar o povo, Moisés ele vai tentar articular de todas as formas para tentar dissuadir o Senhor. Manda outro no meu lugar, eu não sei falar, quem sou eu diante do faraó para tirar o povo? Manda outro no meu lugar. E Moisés vai tentando dissuadir o Senhor, vai tentando convencer a Deus a mandar outro no seu lugar, ao ponto de que a ira de Deus se levanta contra Moisés. É como se Deus estivesse falando, Moisés, você acha que é sobre você, mas é sobre mim. É como se Deus estivesse falando, Moisés, você acha que eu não sou capaz de te fazer libertar o meu povo?
Moisés, você acha que Faraó é maior do que eu? Moisés, por que você está tão relutante? Por que você está tão amedrontado? Por que você está tanto tentando me convencer a mandar outro no seu lugar? Você acha que eu não sou Deus para te usar para libertar o meu povo? Então a nossa incredulidade magoa o coração de Deus. E a nossa recorrência na incredulidade acaba acendendo a ira de Deus contra nós. Os incrédulos não herdarão o reino. Está lá em Apocalipse, se eu não me engano, 21. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar ao Senhor, antes de qualquer atitude que você busque fazer, tenha fé no Senhor. Não é acreditar que Deus existe. Não é dizer que tem fé. É crer. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não vemos. A fé cria. A fé salva. A fé nos atribui justiça diante de Deus. A fé nos atribui bom testemunho diante dos homens. A fé nos instrui mediante aquilo que Deus vai nos conduzindo, mesmo que os outros estejam escarnecendo. A fé nos faz levar o guarda-chuva, mesmo sem o trovão. A fé nos faz construir uma arca, mesmo sem o tempo estar nublado. A fé te faz montar o quarto do bebê, mesmo que você não tenha comprovação de que o seu exame deu positivo. A fé te faz estudar para aquela faculdade, mesmo que você ainda esteja no ensino médio. A fé te faz ir orando pelo seu marido, pela sua esposa, mesmo que você ainda esteja solteiro. A fé não depende do que você vê. A fé depende de quem você sabe que Deus é. Nós precisamos usar de fé. Só assim agradaremos ao Senhor. Se você que está aí é uma pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus, a partir desse momento, entrega a tua vida. Diga para Ele: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Porque Jesus vai mudar a sua história. Jesus vai mudar a sua realidade. Jesus vai plantar em você um jardim. Ele vai regar. Ele vai te ensinar a regar junto com Ele. Vai brotar, dar frutos e bons frutos de fé. Se você se afastou de Deus, algum dia aceitou a Jesus, mas você se afastou, volte para o Senhor hoje. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Nós não sabemos qual é o nosso último momento aqui. O que mais você está esperando acontecer na sua vida para se reconciliar com Deus? O que mais precisa dar errado para que você aceite a Jesus? Entrega a tua vida ao único que pode salvar tanto a sua vida espiritual quanto para o seu corpo ainda. Trazer ainda nesse tempo bênçãos, porque a Bíblia diz: ainda verei a misericórdia do Senhor na terra dos viventes. As promessas de Deus não são apenas para quando nós estivermos no céu. As promessas de Deus, elas começam aqui, enquanto nós estamos aqui. Eu peço que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também aprendam o que de fato é fé, segundo a palavra de Deus. Que você abençoe outras pessoas enviando esse vídeo e que Deus te abençoe.